A primeira questão que apareceu aqui foi sobre nidação. O que é nidação? Nidação é o processo de implantação, de penetração do embrião no endométrio. Então, depois que ele foi fertilizado, lá na tuba uterina, ele migrou para dentro do útero. Isso demora uns 5, 6 dias. E aí ele fica mais uns 2 dias lá dentro da cavidade uterina, até que ele consegue se implantar, ficar grudado no endométrio e penetrar essa camada do endométrio. E isso é a nidação. E o que acontece? Eu até estava falando agora aqui com o pessoal da minha casa, que eu ia falar sobre nidação. E minha cunhada falou assim, é aquela hora que você acha que tudo deu errado, porque sangra um pouquinho. E é isso mesmo. Na hora que a implantação acontece, esse embrião pode atingir um vasinho sanguíneo. E esse vasinho sanguíneo pode sangrar um pouco. Então é muito comum as mulheres acharem que neste momento da nidação é o início da menstruação dela. E ela se confunde com isso, tá? Então, o sintoma mais comum da nidação é esse pequeno sangramento que vai acontecer mais ou menos uns 7 dias depois que você ovulou, entre a ovulação e o momento que seria do atraso menstrual, tá? Muitas vezes não tem sintoma algum. Quando tem sintoma é o sangramento, e se tem o sangramento pode ter um pouquinho de cólica, tá? Então, esse é o processo. Por que isso pode dar errado? Por que o embrião pode não se implantar? Por que a nidação pode não acontecer? Quando o embrião atinge a cavidade uterina, ele tem uma parte do seu tecido que é capacitada para implantar no interior do endométrio. E se o embrião não é um cara tão bom assim, se ele tem algum problema, algum defeito genético, cromossômico, nem sempre ele vai ter capacidade de penetrar o endométrio. Por outro lado, às vezes a nidação não acontece corretamente porque o endométrio não está corretamente aberto para receber o embrião. Não tem lá diversas substâncias, diversas proteínas que dão a capacidade do embrião para ele se implantar. E sem essa interação do embrião com o endométrio, não vai acontecer o início da gravidez, o processo da implantação. Entenderam? Então, a nidação é um processo fisiológico, é um processo comum que acontece no início de toda a gravidez, a maior parte das vezes sem sintoma algum, e poucas vezes com esses sintomas que eu relatei há pouco. Ela acontece depois da ovulação, uns 7 a 10 dias depois disso, o que coincidentemente acontece mais ou menos 5 dias antes da menstruação que iria acontecer. Então ela acontece no meio da fase que vai entre a ovulação e a próxima menstruação, que tomara que não aconteça, tá bom? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem pra gente para eu poder explicar para vocês. Um abraço, até mais.